Então vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade. Eu coloquei ali problemas filosóficos, que é a continuidade do que nós estamos falando nesse bimestre. Alguém tem as últimas anotações aí do que eu coloquei? Ou não? Eu não tinha vindo na segunda-feira passada. Segunda passada vocês não vieram, né? Foi o outro grupo. Ok? Tem alguma coisa aí? Só para eu dar uma olhadinha. Mas, independente de vocês terem ou não, eu já sei mais ou menos onde nós estamos. Nós estamos falando sobre problemas filosóficos, que são problemas muito específicos, não é? Um problema a ser resolvido pode ser um problema mecânico. Se a gente tem um carro e o carro dá um problema mecânico, a gente leva para um especialista resolver, um mecânico. Se a gente tem uma bicicleta e ela dá um problema no pneu, o pneu fura, a gente leva para comprar outro, enfim. Só que esses problemas são problemas técnicos, não são os mesmos problemas filosóficos. Se a gente precisa fazer uma construção complexa, a gente chama um engenheiro para resolver o problema, porque o problema é técnico. Mas os problemas filosóficos, eles não são problemas técnicos. Problemas filosóficos são problemas conceituais, ou seja, o filósofo ele cria, elabora conceitos para resolver um problema. Às vezes esses problemas são problemas éticos. Agora, quando o problema é ético, ele é um problema a ser discutido em sociedade, discutido entre pessoas. Se um problema é moral, é mais fácil de resolver, porque a moral lida com o certo e o errado. Só que em filosofia os problemas costumam ser muito mais éticos que morais. Por exemplo, o problema do aborto é um problema ético. O estupro é um problema moral, uma questão moral, está definido, está resolvido. Ninguém discute a criminalização do aborto, do estupro, melhor dizendo. Mas a criminalização do aborto gera uma grande discussão, porque a discussão é ética. Porque quando uma pessoa ataca a outra, e aquela pessoa faz parte da sociedade, não está em discussão o início da vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa está viva, está em sociedade, é um cidadão de direito. Agora, existe uma discussão ética. Quando começa a vida? Então, a discussão a respeito do aborto, ela vai além, porque a discussão do aborto parte de uma pergunta. De onde a vida começa? A vida começa no primeiro, no segundo, no terceiro mês de gestação? Ou só quando a vida só pode ser contabilizada como do ponto de vista da cidadania, quando a criança nasce, enfim. A discussão sobre o aborto é uma discussão ética. Então percebam que em filosofia, quando a gente discute uma questão, quando a gente discute um problema, a gente não está falando de resolver um problema técnico, até porque a filosofia não se propõe a resolver quase nada. Muito pelo contrário, a filosofia às vezes cria problemas, onde o problema não existe aparentemente. Então ela cria um problema. O nome disso em filosofia é problematização. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma problematização filosófica. Nós estamos aqui e não temos dúvida de que nós existimos, não é verdade? Alguém que tem dúvida de que existe?
Não temos dúvida, né? Mas eu vou fazer Teve um filme chamado Matrix. Assistiram Matrix? Matrix, ele também faz a pergunta da nossa própria existência. A nossa existência é real? Ou a nossa existência é manipulada por uma Matrix? Vou citar um filósofo, por exemplo. René Descartes. René Descartes partiu da seguinte pergunta: o conhecimento é possível? Estou aqui colocando um problema filosófico que para a gente não é problema, né? Claro que eu existo, claro que o conhecimento é possível, mas em filosofia isso não é tão simples assim. Aí René Descartes perguntou: o conhecimento é possível? Aí ele fez a seguinte pergunta: será que nós existimos? Ou seja, para a gente, não há dúvida, né? Estamos aqui, estamos vivos, olhamos nossa imagem no espelho, então existimos. Mas René Descartes falou o seguinte: nós temos, ou seja, nós partimos dos sentidos, né? Nós vemos, sentimos gostos, temos tato, ou seja, sentimos o nosso próprio corpo, ou seja, então não há problema, aparentemente. Mas aí Descartes falou o seguinte: mas os nossos sentidos não nos enganam? Não é verdade? Você pensa que alguém te chamou? Ih, tem alguém me chamando. Não tem. Você olha para o sol, vê o sol branco, amarelo, vermelho, mas o sol não tem nenhuma daquela. O sol não é daquela cor que você vê. Nunca é. Então, o nosso sentido nos engana, certo? Ou seja, se os nossos sentidos, nós ouvimos às vezes uma coisa que não é. Uma pessoa esquizofrênica, por exemplo. Por que a pessoa esquizofrênica? Porque ela vê, ouve coisas, ela vê inimigos seguindo ela e os inimigos não existem. Ou seja, se os nossos sentidos nos enganam, como nós podemos provar nossa própria existência pelos sentidos? Entendeu a complexidade? Nosso sentido não nos engana? Então, como a gente vai provar que a gente existe pelos sentidos, se os sentidos são enganosos? Não é verdade? Sai dessa agora. Então, percebam que o filósofo criou um problema. O problema do conhecimento, que segundo ele não pode ser resolvido pelos sentidos. Aí René Descartes faz a seguinte pergunta: e se realmente a nossa existência, que não pode ser provada pelos sentidos, é produto de um gênio do mal que criou uma ilusão para nos enganar? Aí René Descartes fala o seguinte: mas esse gênio, se não pode haver um gênio do mal, porque a criação foi feita por Deus, então Deus é bom, não pode nos enganar. Mas de fato nós nos enganamos, nosso sentido nos engana. Aí René Descartes fala o seguinte: mas mesmo quando nós estamos enganados, nós somos enganados no pensamento. Então, enganados ou certos, estamos pensando, né? Então ele fundamenta a nossa existência, ele fundamenta o conhecimento no pensamento. Por quê? Porque enganados ou corretos ou certos, nós somos enganados no pensamento. Por isso é que ele criou a famosa frase: penso, logo existo. Porque se eu penso quando estou enganado e penso quando estou correto. Então, segundo René Descartes, o pensamento é a base do conhecimento, é a base da nossa existência, ou seja, ele prova prova entre aspas, né? Ele prova racionalmente, pelo menos no racionalismo cartesiano,
porque o nome dele era Renato Cartesias, né? Então, cartesiano, filosofia de Descartes cartesiana. Então, ele prova, dentro da filosofia cartesiana, que o pensamento prova que eu existo, porque enganado ou correto eu estou pensando, e o conhecimento é fundamentado no fato de que nós pensamos. Então, René Descartes pensou ter resolvido o problema do conhecimento com essa afirmação: penso, logo existo. Entenderam a complexidade da filosofia? Ou seja, não havia nenhum problema aparente a respeito da nossa existência, a respeito do conhecimento. Então a filosofia criou um problema, perguntou pela nossa própria existência. Só que a questão não para em Descartes. Outros vão fazer a pergunta do conhecimento. Como, por exemplo, David Hume, que já vai contrariar Descartes. David Hume dizia que Descartes contribuiu muito porque Descartes se escreve René Descartes, mas se fala Descartes. Que Descartes nos tirou do sono dogmático. O que é um dogma? Um dogma ele é uma afirmação baseada numa crença, né? Então, Descartes teria nos tirado do sono dogmático. Nós achávamos que a existência é isso mesmo, não tem que ser questionada. E Hume falou, mas Descartes nos tirou do sono dogmático. Perguntamos pela nossa própria existência. Mas aí, David Hume criou um outro problema. Ele não se satisfez com a resposta de Descartes. O Descartes foi muito simplista. Aí ele falou o seguinte, ele chegou à conclusão de que o conhecimento não é possível, nunca é possível. Porque nós não podemos chegar a nenhum conhecimento conclusivo, uma vez que os nossos conhecimentos são baseados no hábito dos nossos sentidos. Então, se você perguntasse a David Hume, amanhã o sol vai se pôr? Ele diria, é provável, mas eu não posso dizer que o sol vai se pôr amanhã, porque isso é um hábito. Eu me habituei a ver o sol se pôr todos os dias. E esse hábito me leva a concluir que o sol vai se pôr amanhã. Mas isso é hábito, é provável que sim. Aí, outra pergunta. Ele dizia que a certos graus centígrados a água ferve. Mas ele falou, isso não pode ser, isso é um hábito dos meus sentidos, porque se nós formos a todos os lugares do universo, a água vai ferver a certos graus centígrados. Então, ele fala, isso é provável. Os nossos sentidos nos levam a crer que sim. Mas ele achava ele achava pobre, né? Vou dizer assim, ele achava simplista dizer que o conhecimento pode ser baseado nos sentidos. Aí ele chegou à conclusão que o conhecimento é hábito. Conhecimento são hábitos dos sentidos. O conhecimento, de fato, não é real. São hábitos que nossos sentidos se acostumam e chegam à conclusão de que as coisas são assim ou são assadas. Muito bem. Não satisfeito nem com Descartes e nem com David Hume, Immanuel Kant disse que, de fato, nós não conhecemos a coisa em si, ou seja, o conhecimento de fato, nós não temos acesso ao saber por excelência. Mas o que chega a nós
são fenômenos que aparecem à nossa consciência. Ou seja, os fenômenos aparecem à nossa consciência, só que nós não temos a capacidade de definir aquilo que aparece na nossa consciência como ela é de fato. Mas, segundo Immanuel Kant, o conhecimento é possível sim, mas é possível como construção do sujeito do conhecimento. Então, o que é o conhecimento para Immanuel Kant? Construção do sujeito do conhecimento. Mas esse conhecimento está limitado às condições do humano, às condições, às categorias do humano. Ou seja, se nós chegamos à conclusão de que nós vivemos em um sistema heliocêntrico e não geocêntrico, nós chegamos a essa conclusão, mas essas conclusões estão dentro dos limites do humano. Não é o conhecimento da coisa em si. Então, ele dizia que o conhecimento ele é transcendental, ou seja, transcendental é aquilo que é do homem, a característica do transcendente é aquilo que está fora, né? Então, nós não temos condições, segundo Immanuel Kant, de conhecer as coisas como elas são de fato. Mas nós conhecemos dentro das categorias do humano. Categorias de espaço e tempo, por exemplo. Tudo que nós conhecemos, segundo Immanuel Kant, está no espaço e no tempo, nessas intuições de espaço e tempo. Mas para Kant, espaço e tempo não existe fora do humano. São categorias que estão no humano. E dentro dessas categorias que estão dentro do humano, nós construímos conhecimento. Mas, segundo Kant, conhecimento é construção do sujeito, do conhecimento. Percebam que eu falei de 3 problemas. Ou seja, a filosofia não acaba nesses 3. Esses 3 filosofaram do século XVII a meados do século XIX, quase para o século XX. Mas o problema do conhecimento não terminou. Hoje nós estamos diante de um problema do conhecimento. O problema entre o real e o virtual, que é a brincadeira do filme Matrix. Matrix está brincando com uma ideia, um questionamento sobre o conhecimento que é atual. O que é real? O que é virtual? Ou seja, por que essa pergunta é de fato hoje pertinente? Porque nós vivemos dentro de várias bolhas do mundo virtual. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo com os meus alunos. Minha esposa está com problema com a Oi. Aí eu pergunto, qual família nunca teve problema com a Oi? A minha esposa está com problema com a Oi, porque ela tem um plano da Oi lá da nossa casa. E tem um que ela paga na casa da mãe dela. E lá na casa da mãe dela, onde ela paga também, nós estamos precisando de um técnico lá. Na hora que a gente contacta a Oi vai para a minha casa, mas o problema é lá na casa da minha sogra. Minha esposa, aí eu falei, poxa, então vai na loja da Oi para resolver o problema. Quando minha esposa chegou na loja da Oi, a menina verificou lá que, de fato, o problema é na casa da minha sogra e não em casa. Mas o sistema estava dizendo outra coisa. Ou seja, mesmo você dizendo o real, às vezes, para a administração de uma empresa, o que vale é o que está no sistema. Ou seja, é o virtual. O real é que o problema é na casa da minha sogra. Mas o sistema estava dizendo outra coisa. Por exemplo, você vai fazer uma compra.
Você vai comprar um smartphone novo, você tem a certeza absoluta que seu nome está limpo na praça. Mas o sistema está dizendo que a sua pontuação está baixa. Então, o nosso conhecimento hoje, ele é um conhecimento produzido em rede, em uma rede de saberes. Dentro dessa rede de saberes, o que é real e o que é virtual. Porque não há conhecimento fora dessa rede. E nós estamos dentro da rede. O que chega a nós como conhecimento, chega através de uma rede. Essa rede, ela é proporcionada pelo mundo virtual também. Não sei se vocês já ouviram falar da Big Data. Big Data. A Big Data é essa capacidade, de armazenar informações no mundo digital, onde, através das informações, o mercado pode prever nosso comportamento, sabia disso? Por exemplo, quando você está no seu smartphone jogando no Facebook, no Google, você está compartilhando seus gostos, seus hábitos, todos esses gostos e hábitos seus, onde você mora, sua idade, tudo está ali. Tudo está ali. De acordo com essas informações que você deixa ali, o mercado, ele faz a leitura do seu comportamento em grupo. Aí, quando o mercado manda um estímulo, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Como nós vamos reagir. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube. O canal do YouTube me dá todas as informações de quem assiste o meu canal. Quem assiste o meu canal? 73% são mulheres que assistem o meu canal. 73% são mulheres, então cerca de 26, 27% são homens que assistem o meu canal. Idade de até 18 anos quase ninguém vê. Até 25 também quase ninguém. De 25 a 35 começa a chegar meu público. De 35 a 45 aumenta bastante. De 45 a 55, explosão. De 55 a 65 já vai diminuindo. De 65 para frente, acho que meu público começa a morrer. Aí já quase ninguém. Ou seja, se eu um dia for entregar para um especialista, para ele fazer um trabalho de marketing no meu canal, ele vai pegar todas essas informações que o YouTube já me deu, quanto tempo cada pessoa, em média, as pessoas ficam vendo o meu canal, está lá também. A Big Data é essa capacidade que a tecnologia digital tem de fazer a leitura do comportamento humano. Então, através de um estímulo, um bom trabalho de marketing já sabe como nós vamos reagir. Então, quando você está nas redes sociais, você está entregando os seus dados para o mercado. Você está deixando ali seus hábitos, seus gostos. Só que todos os seus hábitos e gostos fazem parte de um grupo social que você faz parte. Você não está naquilo ali sozinho. Por isso que o mercado pode fazer uma leitura do nosso comportamento. Então, hoje em dia, da mesma forma como eu falei dos problemas do conhecimento no passado, hoje há um problema do conhecimento, o que é real e o que é virtual. E algumas pessoas, inclusive mal intencionadas, já chegaram à conclusão de que se elas jogarem algumas coisas, alguns estímulos. Já ouviu falar do cara que fez a campanha do Trump e a campanha do Bolsonaro também? Ele é um cara, o Steve Bannon,
Ele é um cara que ele sabe fazer uma campanha mentindo que dá resultado. Que ele sabe manipular o mundo real e o mundo virtual, criando inclusive mentiras. Entendeu?